Olá, você que acessa as plataformas do jornal Estado MS, eu sou Rafael Belo e o podcast Politizando segue a sua série com os dirigentes de partidos. Eu, Karina Porto, e hoje estamos aqui com Pedro Neto. Tudo bem, pessoal? Muito bom, gente. É tão bom receber o Pedro Neto aqui, né? Quanta história você tem para contar pra gente e essa série é justamente para isso, né? Abrir as portas aqui pra gente escutar quem tá por trás dos nossos partidos. E o que vem, né? Como pensa nessa construção como dirigente, né? Porque aí você pensa como um todo, né? E no que vem por aí. É E verdade. já vamos direto saber disso, né? Como é que é isso, Pedro? Ser dirigente partidário? Exatamente. Olha, eu acho assim, primeiro, eu acho que a gente tem que pensar em qual o momento que nós estamos vivendo na política, no Mato Grosso do Sul, no Brasil, qual que é o papel da política hoje dentro da sociedade brasileira. Eu penso que nós estamos vivendo um momento hoje de Brasil que exige muito dessa geração, que exige muito da classe política, e não só da classe política, mas aqueles que têm alguma responsabilidade nos rumos desse país, como dirigente partidário, como dirigente empresarial, como líder de um segmento social organizado. Eu penso que essa geração tem uma responsabilidade muito grande com esse país, sobretudo nas condições que nós chegamos nesse já meados de 2023, onde o Brasil precisa se reencontrar. Eu penso que nós temos um país que tem um imenso potencial, mas que a despeito disso tudo, nos últimos anos andou para trás. E aí, quando a gente fala em andar para trás, eu não quero fazer nenhum julgamento de valor com relação ao governo A, B, C ou D. E, na realidade, eu olho mais na retrospecto desde a redemocratização. Se você for pegar o Brasil desde 1988 para cá, quando nós reencontramos a democracia, nós pudemos ser uma sociedade mais democrática, que avançou em determinados aspectos, mas do ponto de vista econômico, por exemplo, o país nunca mais decolou. Desde o após-guerra, que o Brasil tinha sido um dos maiores crescimentos no mundo. Você imagina só, depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil foi o campeão mundial de crescimento econômico. Nós só perdemos para o Japão. Então, quando chegou, né, no final da década de 70, começo da década de 80, e aí entra naquela década de 80 super turbulenta, o país desaprendeu a crescer. Nós nunca mais fomos para frente, nós nunca mais geramos os empregos que nós precisávamos, nós nunca mais fizemos com que a renda pudesse crescer tal como a gente vê crescer nos países desenvolvidos. E isso com uma série de reflexos em tudo. Então, hoje nós vemos um sucateamento da saúde, nós vemos uma dependência grande de parcela significativa do Estado brasileiro, dependendo das estruturas da assistência social. Nós temos uma educação que precisa se reposicionar no século XXI. Eu acho que a gente às vezes está olhando muito mais para o século passado do que para frente, em muitos aspectos. Então, eu penso que esse país precisa se reencontrar com o crescimento, com o desenvolvimento, com o progresso que nós estamos vivendo em outros lugares. Você veja, por exemplo, os Estados Unidos. Né? Você vê, as pessoas discutem a inteligência artificial, o Vale do Silício, você vê na Europa o que está sendo discutido. Né? Você pega um Elon Musk que está lançando foguete para tudo quanto é lado, aquela coisa. O mundo desenvolvido está em outro patamar. A China que não para de crescer. Por que nós desaprendemos? O que aconteceu com nós como país que, desde a redemocratização, nós nunca mais encontramos esse caminho virtuoso do crescimento? Então, diante desse quadro, que hora a gente avança, hora retrocede, eu penso que nós, como dirigentes partidários, como líderes de algum segmento da sociedade brasileira, a gente precisa pensar esse país. Então temos que colocar o Brasil em primeiro lugar, temos que colocar o Mato Grosso do Sul em primeiro lugar, temos que colocar Campo Grande em primeiro lugar, discutir quais são as nossas questões e aí sim fazer a discussão político-partidária. Então, falta um estadista, né? Falta um estadista, falta um estadista. Eu acho assim que a maioria dos governos ficam presos no horizonte de curto prazo, dos 4 anos. Nesse país pensa-se eleição de 2 em 2 anos, termina uma eleição, inicia-se outra eleição e muitas vezes tomam-se as decisões com base no horizonte eleitoral, aquilo que é mais
palatável para o eleitor, olhando o horizonte de curto prazo de uma eleição. Então, pensa-se mais na eleição do que pensa-se na geração. Então, muitas vezes é necessário, você como tomador de decisão, tomar algumas medidas para que a sociedade possa caminhar em um determinado sentido, ainda que politicamente custoso isso possa ser. Então, eu acho que são todas essas discussões sobre o Brasil, sobre Mato Grosso do Sul, sobre Campo Grande, que eu acho que nós temos que fazer, e essa geração que tem maior responsabilidade. Quando você olha no passado, eu estou lendo um livro eu acabei de comprar um livro do Lira Neto, que é do Getúlio Vargas. É uma trilogia mostrando a história do Getúlio, desde os anos de formação lá em São Borja, no Rio Grande do Sul, até a tomada do poder na década de 30, aí passa pelo Estado Novo, vai terminar. São 3 livros, eu acabei de terminar de ler o primeiro. Mas você vê como que se pensava a política de maneira totalmente distinta. Não estou dizendo que o Getúlio seja um modelo, né? Mas não há dúvida nenhuma que é um sujeito que chegou e modificou a forma de se pensar o Brasil, rompendo com a República Velha, pensando em industrializar o país, com a campanha do petróleo é nosso. É toda uma forma de pensar o país de maneira distinta, né? Com um novo nível de ambição. Então, eu acho assim, está faltando um pouco de novidade no cenário político brasileiro, nacional, que a gente possa acreditar no tomador de decisão, acreditar num projeto nacional. Acho que a gente precisa disso no Brasil. E é legal olhar nesse formato, porque a gente vê que muitas vezes eles não estão pensando hoje, quem está no poder não está pensando de fato nas pessoas, né? Está pensando no eu, né? Então virou um egocentrismo muito grande, né? E o menos olhar para as pessoas, né? Para o futuro dessas pessoas. Então de fato eles olham para os 4 anos hoje, né? E trazendo essa fala de fora, em 2008 lá na Suíça já era falado sobre o ChatGPT. Quando eu fui para lá, já era falado sobre o chat. É um olhar totalmente diferente que se tem com a população. As mesas é uma realidade totalmente oposta do que a gente vive hoje aqui. É um choque cultural muito grande. As mesas das joalherias ficam para fora, fica exposta e não acontece criminalidade lá, né? Então é muito interessante a gente olhar e trazer, poxa, mas por que lá está sendo assim? A educação, o que tem que ser mudado, né? Esse link que eu ia fazer, né? Como você falou do Getúlio, eu lembrei do Tony Ramos, que interpretou ele. Então, tem muita atuação na política, né? Em vez de fazer as coisas acontecerem pensando da forma que você falou, né? Essa questão do poder pelo poder. Você falou um negócio sobre atuação. Boa parte da atividade política acaba sendo uma relação de espetáculo, né? Muitos se portam como atores, desempenhando um determinado papel, desempenhando falas que não acreditam, muitas vezes gente falando para plateias específicas, olhando sobretudo para isso aqui, né? Para rede social, olhando para as plataformas. É lógico que nós estamos num momento, também a gente não pode também ficar numa crítica e dizer assim, mas temos que abolir isso, como se... porque a política ela foi numa característica de lacração hoje. Então, quando você só atinge o seu eleitor quando você entra dentro daqueles segmentos, etc., dentro da polarização. É lógico que tudo isso existe, né? Mas eu acho que, de certa maneira, uma parte, eu não quero dizer toda, mas uma parte da classe política fica voltada a falar para a sua tribo, voltada a falar para o seu segmento, e muitas vezes a discussão sobre o país, sobre o estado, sobre a sua cidade, essa discussão está uma discussão subordinada. Então, na verdade, a discussão principal é como ganhar likes, como ser popular, como gerar uma polêmica, como aparecer, e, na verdade, as grandes questões, as questões de fundo desse país ficam todas jogadas para debaixo do tapete. Você pega, por exemplo, vamos discutir um tema que é fundamental e eu acho que se debate pouco. Pega, por exemplo, reforma tributária. Você tem alguma dúvida que esse é o mais importante tema hoje para o Mato Grosso do Sul? Vai definir o nosso futuro como Estado. Vai definir se nós vamos continuar tendo essa bonança econômica que permitiu com que o governo hoje mandasse, só fazer um parênteses, o governo mandou um projeto de lei, quero parabenizar o governador Eduardo Riedel, mandou um projeto de lei dando 14,95% no salário do professor efetivo,
De forma que hoje nós temos um salário de professor de quase 12 mil reais inicial para quem faz 40 horas. É muito mais do que o dobro do piso nacional. Tá? Quem está no final da carreira chega até 20 mil reais, quem fizer mestrado, doutorado, especialização, etc. Então, é uma conquista por... tem que mexer no convocado? Tem que mexer, com certeza. Mas é uma conquista importante. Então, assim, isso tudo foi possível porque nós temos uma capacidade de arrecadação, né? Porque nós temos uma forma de governança fiscal do nosso Estado. Não uma discussão como reforma tributária que está mexendo com tudo, que vai, na minha opinião, cercear o nosso Estado em alguns aspectos, na sua liberdade de formulação de política econômica. Esse é um tema fundamental que está jogado por debaixo do tapete. Por quê? Porque é um assunto complexo, é um assunto difícil, é um assunto estéril, né? Às vezes é difícil você tratar. Às vezes é até antipático, fala de esse mundo de letrinha, de ICMS, IPI, PIS, COFINS, é chato, mas esse é o assunto fundamental. E nós estamos discutindo outras coisas muito menores que estão dentro da rede social. Então eu acho assim, nós temos que ter um pouco de equilíbrio entre as duas coisas. É lógico que as redes sociais te permitiram conversar com o seu eleitor. Então, aqueles que sabem utilizar bem, eu ainda estou aprendendo, estou louco para fazer melhor isso, tenho até me treinado para fazer isso. Conversar com o seu eleitor de uma forma que ele entenda, de uma forma que faça sentido para ele dentro do seu cotidiano. Você tem que se inscrever, tem que conseguir se posicionar para falar com o seu eleitor dentro do cotidiano. Mas se você não... Eu, por exemplo, não quero só falar com o eleitor. Eu quero falar sobre assuntos importantes. Então eu tenho que dar um jeito de pegar esse tema difícil da reforma tributária e colocar num post do TikTok. Esse é o desafio. E se tornar uma referência, né? Porque e essa parte da reforma, você pode... A gente sempre entrega dicas, né? Não tem jeito. Você pode disseminar isso, não apenas em um post, porque as pessoas hoje, através da rede social, a gente está falando também bastante disso, porque elas de fato aprendem com a informação constante, com a constância de informação, devido à rápida ação das redes sociais. Então, você tem que estar constantemente falando aquele assunto para que elas consigam captar. Né? Então, você manter um exemplo dentro de um TikTok tem que ser algo mais didático. Talvez não você como parlamentar, mas alguém da tua equipe falando sobre aquilo para conectar com um público mais jovem e trechos curtos daquilo que eles podem ver. Vários tipos né? de abordagem Reforma também, né? tributária do TikTok acho que foi exagerado, mas é interessante. Instagram, talvez. Não, é interessante. O TikTok é muito mas aí você faz o quê? Adolescente. Você traz para a realidade deles. Fala, olha, esse game que você está fazendo, esse NPC que você está fazendo aí... Esse NPC, né? Mas porque ali gera imposto. Pode começar a gerar imposto a partir do momento que começa a movimentar grandes quantias. Você pode fazer esse lance para aproximar. Então, porque daí a gente traz o Obama, né? O Obama que trouxe toda essa questão, só que aqui a gente não utilizou como ele utilizou lá, né? Ele fez toda uma questão política, politizou as pessoas e fez elas se engajarem, não colocou elas de um lado ou de outro, não. Vamos votar, que lá é opcional você votar. É verdade. Então, toda essa movimentação política que ele começou lá, aqui foi utilizada de outra forma porque sabia-se do alcance disso, daí os influencers começaram a aparecer com tudo. Né? Com tudo, exato. E a gente precisa de pessoas assim, jovens, porque você é um jovem parlamentar, e isso já é algo muito positivo, é admirável. É muito bom de ver, você tem uma fala linear, gostosa de escutar, né? Então, assim, poxa vida, você ser o cara que vai falar da reforma tributária aqui para a juventude. Não só falar, mas ensinar, por isso politizando, né? Que o Rafael criou aqui no jornal, justamente para falar sobre política, para dar esse espaço aberto para que as pessoas comecem a entender que a política está em tudo. E daí por isso que eu acho que a política está muito distante hoje do cidadão. Está Uhum. muito distante. Eu sinto isso como deputado. Às vezes você faz uma série de coisas e tem até uma anedotazinha que tem dentro da Assembleia que fala assim, ó, aquilo que você fala no discurso aqui na tribuna, às vezes não chega ali no córrego prosa. Uhum. Porque às vezes não chega, porque as pessoas não estão olhando aquilo. Sim. Você tem que dar um jeito de chegar e conversar com o seu eleitor. Então, eu acho assim, rede social é super importante. Hoje, na verdade, é vital para você fazer isso. Mas não só a rede social, porque a rede social vai colocar você num determinado formato. Sim. Quando você está aqui, por exemplo, aqui eu estou discutindo com muito mais liberdade e as pessoas podem ver
qual é a origem do pensamento, como você pensa sobre os temas, um problema multifacetado, um problema complexo, a forma como você constrói é um outro formato. Então, eu acho que a imprensa tem um papel extremamente relevante dentro de uma democracia liberal como a nossa, e um programa desse como vocês é sensacional, porque aí sim a gente consegue conversar e as pessoas verem quem é o político atrás do mandato. Essa é a ideia, né? As pessoas conseguem linkar, né? A Karina falou que você é jovem, a gente está falando de TikTok, está falando de internet, de entrega, de maneiras de fazer essas entregas, e também você tem um nome que a gente estava falando de estadista, então vamos fazer mais um link. O nome do seu avô, ele é falado sempre aqui. É verdade. E é falado em qualquer lugar que se fala de política, porque ele foi um estadista. E se você for falar de todas as pessoas que estiveram à frente do Estado, estiveram à frente da capital, o nome dele surge tranquilamente, porque o que ele fez está aí até hoje. É verdade. Não é? Muitas vezes as pessoas falavam do meu avô, criticavam o tamanho e a envergadura das obras dele. Você imagina o que era no começo da década de 80, quando uma Campo Grande terminava ali na Avenida Ceará, você fala assim, não, eu vou construir um negócio chamado Parque dos Poderes, vou retirar a estrutura de governo, estava espalhada na cidade, estava lá ali na Fernando Corrêa da Costa, naquele antigo fórum, e você vai colocar dentro de uma mata. Tá? Então as pessoas falavam assim, pô, mas esse cara é megalomaníaco, a cidade nem sequer vai chegar até lá. Hoje o Parque dos Poderes está pequeno. Né? Nós estamos discutindo hoje, tem uma discussão, poxa, como não tem nem estacionamento no Parque dos Poderes, toda aquela, aí nem vamos entrar nessa discussão, ou vamos, né? Vocês que mandam. Né? Mas assim, o Parque dos Poderes hoje é pequeno para a estrutura hoje do governo do Estado, e já existe uma tendência a colocar alguns órgãos fora do Parque dos Poderes. Esse dia atrás eu fui num escritório de elaboração de políticas públicas do próprio governo do Estado, da Eliane Detoni, que não está dentro do Parque dos Poderes, mas é um órgão que lá no futuro deveria estar dentro do parque. Né? Então, assim, é uma obra imensa. Você pega uma obra como a universidade, as pessoas perguntavam para o meu avô assim, doutor Pedro, o que é que o senhor fez? Qual que é a sua obra? Seria o Parque dos Poderes, o Parque das Nações Indígenas, o Rosa Pedrocian, o que o senhor fez de relevante? Ele falou assim, olha, esquece tudo isso. O que eu fiz na minha vida foi universidade. Eu fiz 3 universidades. Eu fiz a Universidade Federal de Cuiabá, fiz a Universidade Federal de Campo Grande, e quando todo mundo achava que era impossível levar o ensino superior de qualidade para o interior, até mesmo para cidades pequenas e médias, eu lanço uma UEMS espalhada em 15 campos pelo Mato Grosso do Sul, que hoje é um orgulho do nosso estado. Então, obras grandiosas que muitas vezes não ficaram prontas dentro do horizonte do mandato dele, e se falava em obras intermináveis, interminadas, inacabadas, né? Que essa era a crítica que se tinha na época. E ele falava assim, mas é que há um engano. Essa aqui não é uma obra de governo, essa aqui é uma obra de Estado. Então, ela vai perpassar por vários governos, e nós temos que fazer essa universidade à altura do Mato Grosso do Sul. E hoje nós temos uma UEMS que está à altura do Mato Grosso do Sul e que quer continuar crescendo, que quer se expandindo, etc. Então, eu penso assim, quando eu falo em política, é lógico que eu vou me inspirar primeiramente no meu avô, porque eu acho que ele foi, no nosso estado, alguém que teve essa visão, talvez o mais ideológico de todos os políticos, no sentido de pensar no desenvolvimento do estado e menos no horizonte de curto prazo das eleições e dos governos. Então, eu acho que ele foi, e morreu falando das obras dele, tá? Tava lá o velhinho, 80 e tantos anos, já estava, né, no final da vida, e ele falava das obras dele, assim, como se estivesse no governo, entendeu? Da universidade, aí você fala assim, vamos falar de infraestrutura. Eu resolvi ligar o estado do Rio Apa até o Rio Aporé. Criei o Apaporé, entendeu? Então ele vai falando dessas coisas. Eu acho que está faltando isso, está faltando essa cara, assim. Acho que o governador Eduardo Riedel está fazendo um bom governo. Tá? Eu sou vice-líder do governo na Assembleia Legislativa. Acho que o governo está indo num rumo adequado para o nosso estado, está fazendo todos os enfrentamentos. E eu acho que nós temos que manter esse nível de ambição elevado. Né? Acho que
As pessoas públicas precisam continuar fazendo isso. Quando você pega Campo Grande, por exemplo, vamos falar do caso de Campo Grande, é necessário ter um projeto para olhar Campo Grande, não de 4 anos. Nós temos que pensar Campo Grande para 10 anos, isso, Campo Grande para 20 anos. Nós temos que ousar projetar Campo Grande para os próximos 50 anos. Seguir o plano diretor uma vez na Seguir vida. o plano diretor dessa cidade. Então, são inúmeros temas que nós temos que fazer o enfrentamento. E outra coisa que a gente tem que se preocupar são nos ambientes, né? A gente está falando de celular, de comunicação, e ontem lá onde a gente estava, teve umas falas que eu fiquei meio preocupado ali. Falei, bom, a gente está no meio de produtor, mas se a gente estivesse em outros lugares, né? Falando dessa forma, com essa ênfase da vitória, você conseguiu falar de uma maneira ampla. Mas algumas outras pessoas que estavam lá, elas falaram muito especificamente para o produtor, para quem tem propriedade de terra. Sim. Na hora que falou do mar. Você diz na reunião do Nelore. Na reunião do Nelore ontem, né? Bom, eu tô falando como se eles soubessem de onde a gente estava falando. Mas ontem, na segunda-feira, teve a associação do Nelore, o novo presidente tomou posse, então o discurso ali era direcionado para aquelas pessoas, mas diferente de todos que estavam lá, você pensou plural, como você está falando agora aqui. Porque você não falou, olha, o produtor e tal, daí vamos ter o marco zero. Daí dá um conflito se essas falas vão para outro patamar ou vão para a rede social, porque daí já entra na questão do indígena. Sim. Que nosso estado tem mais de 10% aqui em Campo Grande da população é indígena. São mais de 40 mil pessoas indígenas aqui, se eu não me engano. Segundo as meninas que vieram terenas aqui falarem, que fizeram esse levantamento que elas estão contestando com o IBGE. Então, eu não tenho esse número. Sim. Não é o número exato que eu estou dando, mas foi elas que falaram para mim, eu não cheguei a levantar. Mas nós somos um estado mais indígena, basicamente um dos estados mais indígenas que existe, né? Então, é que se pensar melhor quando se fala disso. E você teve esse tato na hora de falar. Eu reparei. Sensibilidade. Eu estava até comentando com você. Falei, isso faz diferença num dirigente, né? Não estou puxando o saco, mas é só uma questão, porque ele estava todas as autoridades principais estavam ali presentes e elas não tomaram esse cuidado que você tomou na hora de falar. Você tocou num assunto importante que para o nosso estado é talvez mais relevante para outros, que é a discussão sobre marco temporal para fins de demarcação de terra indígena. De que maneira isso afeta o interesse dos produtores rurais, de que maneira isso afeta o interesse dos indígenas. Eu tenho pensado, a minha linha de pensamento é o seguinte: nós precisamos encontrar uma solução equilibrada para o problema. O problema é esse que não foi criado por nenhum dos governos que estão aqui, e na realidade são problemas históricos que foram legados a essa geração, e que a Constituição de 88 ela acabou por criar um problema de insegurança jurídica que está afetando muito o nosso Estado e também os próprios indígenas. O que ela estabeleceu? Ela tem um artigo, que é o artigo 231, e ela diz o seguinte: a União irá demarcar as terras que os índios tradicionalmente ocupam. E aí, o Constituinte não disse exatamente o que ele quer dizer com isso. O que são terras que os índios tradicionalmente ocupam? Aquelas terras que os índios tradicionalmente ocupavam no passado, ou aquelas que eles pretendem ocupar no futuro? E aí surgiu uma interpretação de que as terras que os índios tradicionalmente ocupam, para fins de demarcação, seriam aquelas que eles estavam na posse ou eles estavam lutando para conseguir na data da promulgação da Constituição de 88. E aí, por que essa data? Porque é o seguinte, em tese, como o Brasil inteiro era indígena, se não se estabelecesse uma data para fins de pleito de demarcação, em tese alguém poderia, vamos pensar por absurdos, pensar que a praia de Copacabana poderia ser demarcada. Por quê? Porque no passado já foi. Lógico que isso não corresponde à realidade concreta. Então, estabeleceu-se a tese do marco temporal, que as terras onde que eles estavam na posse, em 88, seriam as terras que seriam demarcadas. E alguém me pergunta, mas Pedro, se isso valer, significa que os índios não terão mais acesso a novas terras? A nossa interpretação é que isso não corresponde à verdade. Por quê? Porque a demarcação é um processo de expropriação, tá? Uma coisa é a criação de uma demarcação, outra coisa é você comprar terras para dar para os indígenas. São coisas totalmente distintas, tá? Na demarcação,
o governo estabelece uma determinada área e aqueles que porventura estejam naquela área, que são os produtores rurais, devem sair das suas propriedades sem pagar, sem receber absolutamente nada. Então, retira-se o produtor, que muitas vezes está desde 1800 e tanto com as famílias ali, ao longo de vários anos, na propriedade legítima, em cartório, sem pagar absolutamente nada. É equivalente a um confisco. Lógico que isso, num Estado democrático de direito, não pode funcionar. Tá? Então, isso é uma demarcação. Então, se você estabelecer regras para demarcação, fala assim, olha, essa aldeia está demarcada, essa aqui é a sua área, mas ela quer ampliar. Muito bem. Aí você pode, mesmo com marco temporal, o Estado brasileiro pode comprar as terras. Aí sim ele vai fazer a compra. Só que como que é a regra da compra ou da indenização? Indenização prévia, justa e em dinheiro. Por exemplo, se o Estado brasileiro quer passar uma avenida onde o lugar que é a sua casa, ele pode fazer? Ele pode fazer. Porque o interesse coletivo é maior do que o seu interesse individual, ainda que a sua casa seja preciosa para você. Mas tem regra. Ele não pode tirar você da sua casa sem te pagar. Então, você tem que receber um valor prévio. Antes de sair da sua casa, você tem que receber o dinheiro. Não é você tem que sair da sua casa e depois receber o dinheiro. Antes de sair da sua casa, você recebe o seu dinheiro. Essa indenização tem que ser justa. Não pode ser um valor que é 10% da sua casa. Tem que ser o valor que você comprar uma outra casa. E não pode ser, por exemplo, eu te dou um cheque voador, sem fundo. Você tem que dar em dinheiro. Tá? Então, a indenização prévia, justa em dinheiro. Então, qual a tese do marco temporal que a gente quer dizer? Olha, demarcação são aquelas terras que os índios estão na posse, em 88. Tá? Essa é a tese do marco temporal. Eu acho que essa terra é insuficiente para essa determinada etnia. Queremos ampliar. Perfeitamente, não há problema, desde que o Estado venha fazer uma compra ou o Estado venha fazer uma desapropriação com essa regra. Então, o que nós queremos fazer? De forma alguma nós queremos cercear o direito legítimo de muitas etnias que às vezes estão numa área pequena, que querem ampliar, mas nós temos que fazer isso com regra. O que nós não podemos fazer é tratar os produtores rurais como se eles fossem grileiros e com uma penada, que é uma portaria, vejam, com uma mera portaria, que é um ato infralegal, é um ato administrativo de alguém dentro da FUNAI, estabelece que a sua área é área indígena. É uma canetada. É uma canetada. E aí, veja como é que é a situação, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, é distinta da situação amazônica. Por exemplo, aqui, a questão fundiária e a maior parte dos títulos de propriedade remontam ao final da Guerra do Paraguai. Guerra do Paraguai é de 1864 até 1870. Terminado 1870 o conflito, o que o Império Brasileiro fez com o sul de Mato Grosso? Aqui era sul de Mato Grosso. Ele resolveu titular essas áreas para muitos dos ex-combatentes, gente do exército, gente que estava colonizando, porque nós tínhamos uma política oficial de colonização e de ocupação do sul do estado de Mato Grosso, porque a gente havia anexado essa área do Paraguai. Pois bem, são esses os títulos de 1870, tem gente que tem título de 1850 na cadeia dominial, você vai lá no cartório, vai buscar aqueles pergaminhos, etc e tal, você encontra que a terra era de 1850, e você imagina, você em 2023 vai dizer o seguinte, não, aquele título lá atrás usurpou o direito indígena, e rescinde-se aquilo. E você já é o 15º comprador daquilo, você nada tem a ver com isso, mas e aí te joga como produtor rural como se inimigo fosse do indígena, entendeu? Então, na realidade, eu penso que a gente tem que pegar essa questão que está de ponta cabeça e colocar de cabeça para cima, nem tanto a um lado, nem tanto ao outro. Por isso a tese do marco temporal para ter segurança jurídica, mas com toda certeza, existem casos que precisam de ampliação, mas eu concordo, mas que ela tem que ser com compra e com desapropriação, respeitando o Estado Democrático de Direito. Aí que o Ministério acerta trazendo o Eloy Terena, né? Que o Eloy Terena está fazendo essa intermediação dessa maneira, né? Tentando deixar bom para todo mundo, conversar com todo mundo. Parece que a ministra vem para cá agora novamente para tratar desse assunto e tentar terminar com esses conflitos de maneira que todos saiam bem na história, todos saiam com o que é de direito, vamos dizer assim. Ele veio aqui recentemente falando sobre isso e também tem outra questão que as pessoas não costumam, só para a gente finalizar esse assunto, né? Não costumam tratar tanto que cada indígena, cada etnia indígena trata de uma coisa, não são todos que mexem com terra.
como a gente costuma acreditar que não, vamos dar uma terra para eles plantarem, tem uns que não plantam, né? E aí tem que discussão sobre a identidade indígena no século XXI. Uhum. Porque você pega, por exemplo, você tem os povos, povos isolados. Você pega um povo isolado no estado do Amazonas, no norte de Mato Grosso, em Rondônia, no Acre. Uhum. Esse dia atrás eu vi uma foto sensacional de um avião do Exército Brasileiro que havia sobrevoado uma área e eles localizaram uma fumaça no meio da floresta e quando passaram ali era uma aldeia indígena de um povo isolado, de que nós não temos, nunca houve contato, e aqui com aquelas fotos e eles vivendo daquela forma, do Neolítico ainda, né? Mas assim, sensacional aquela imagem, de foto do tipo do National Geographic, né? Então são povos isolados. O que é um povo isolado como esse? Tem que permanecer isolado, ele tem que ser protegido, ele tem que estar, até aí ao mesmo tempo, preservação do meio ambiente, preservação daquela cultura indígena, para que a reprodução dos costumes, dos hábitos, da tradicionalidade, da oralidade, etc., na medida do possível manter intocado aquilo, no caso dos povos isolados. Existem outros povos que já estão integrados com a sociedade que a circunda, porque na realidade eles são uma etnia, uma pequena nação vivendo dentro de uma sociedade maior que a circunda. E qual que é o futuro dessa etnia como cultura dentro de uma sociedade circundante maior, mais forte economicamente, culturalmente onipresente, que aí o Darcy Ribeiro falava do contato dissolvente entre o que ele chamava da selvageria e a civilização. São os termos do Darcy, né? Então, assim, esses povos integrados, de que maneira nós podemos trabalhar para preservar a sua identidade? É lógico que em alguns casos há que se falar sim do indígena que quer o aldeamento, que ele quer essa vida rural, ele quer essa vida ligada à selva, quer voltar às origens, quer manter o modo de vida tribal, quer manter os costumes, preservar a língua com certeza. Mas existem outros, por exemplo, dentro de algumas aldeias indígenas, até mesmo as aldeias indígenas urbanas, que de repente não querem isso. Você pega o jovem, ele de repente quer ter uma vida dentro da cidade. Ele quer preservar a identidade indígena, ele quer preservar a língua, ele quer preservar os seus saberes tradicionais, mas ele também quer entrar dentro do mundo do consumo. Ele também está dentro da rede social, ele também tem aspirações legítimas de crescimento econômico, pessoal, financeiro. De repente ele quer ter uma colocação dentro dessa sociedade contemporânea. Então eu acho que não dá para você pegar um assunto tão complexo como essa questão indígena e dizer assim, a única solução é isso, a criação de reservas é a única questão. Então eu acho assim, é parte da solução. E outra questão que eu acho que é o seguinte, nós temos que fazer uma discussão sobre de que maneira que a nossa sociedade tem que criar políticas para fortalecer o indígena. Por exemplo, o indígena quer entrar dentro da universidade. Nós temos que criar um instrumento para colocar o jovem indígena dentro dessa universidade. Nós temos que pensar sobre moradia dentro da aldeia. Vai dentro de uma aldeia para você ver a qualidade, em muitos casos, extremamente precária de muitas das casas. Então, nós temos que fazer um programa habitacional para que o indígena tenha direito a uma casa de qualidade, dignidade, acesso ao saneamento, água potável. Tem educação de qualidade, tem saúde de qualidade. Veja, a nossa saúde já é extremamente problemática no Brasil. Agora, a saúde indígena, vou te contar uma coisa, é terrível. Então, são todas questões de cidadania. Nós temos que fazer um verdadeiro pacto pela cidadania e para fazer com que houvesse o fortalecimento dessas inúmeras identidades, dessas inúmeras etnias indígenas, e o Mato Grosso do Sul pode ser exemplo para o Brasil, porque nós temos essa população indígena tão grande aqui. Então, acho que nós precisamos evoluir nas nossas políticas públicas, acho que essa questão está mal colocada, eu penso que o Mato Grosso do Sul precisa acertar nisso, o povo do Mato Grosso do Sul quer acertar nisso, o governo quer acertar,
E eu, como representante, assim, de um lado, ligado a produtores rurais, com muito orgulho, com agro, com uma visão do ruralismo, nós não podemos fazer essa discussão sem esquecer do outro lado. Então, como quase tudo na vida, equilíbrio, moderação, e enxergar principalmente os dois lados da mesma moeda. Exatamente. E você trouxe uma fala muito importante para todos os aspectos, mas quando você fala ali das políticas públicas, né, desse cuidado que precisa ter com a população ali e que eles têm, sim, uma saúde complicada, né? Eu estive final de semana acompanhando uma ação social e eu vejo que essa parte da política pública também tem que ser na parte de instrução a eles, né? Eu vi algumas cenas assim de sujeira, sabe? De não são todos, tá, gente? Só deixando claro que nesse determinado lugar que eu fui, eu vi que a gente colocou os baldinhos de lixo ali, né? Tá ensinando eles a separarem as coisas, mas joga-se no chão. Então, o cuidado, se eles vão para uma casa, para uma moradia, né? A instrução, o cuidado com eles também, para não jogarem as coisas no próprio vaso, né? Tudo isso entra também dentro das políticas públicas. O cuidado, o zelo com essas pessoas, né? E eu penso assim, e aí quando você toca, a gente falou da questão indígena, mas vamos falar da questão da pobreza. Exatamente. Da pobreza, porque no nosso estado, nós ainda temos a extrema pobreza. Isso. Ela está sendo... Eu acho que nós estamos caminhando no sentido de reduzi-la e eventualmente erradicá-la, mas nós temos ainda uma parcela muito significativa vivendo com menos de meio salário mínimo de renda per capita por mês, e tem muita gente sem renda, muita gente numa situação de pauperização, principalmente nas grandes cidades. Quando as cidades crescem, elas são mecanismos excludentes, então uma parte da sociedade é jogada, empurrada para a periferia, para situações absolutamente degradantes de moradia, de bem-estar, de vida. E quando a gente chega nessas situações, aí a gente vê um verdadeiro drama humano. Campo Grande tem mais de 40 favelas. As pessoas que transitam aqui no centro de Campo Grande, que vê a beleza que é o centrão aqui de Campo Grande, não é o centro da cidade, o centro expandido da nossa cidade, cidade arborizada, cidade com ruas largas, uma cidade de progresso, né, uma capital planejada, etc. A gente esquece, por exemplo, que tem quando você vai para o noroeste, você vai ver um bairro da Aguadinha, que era um pessoal que vivia debaixo de um linhão de alta tensão. E aí, na época da prefeitura, nós pelo menos demos a área onde eles pudessem ter o seu lote e construir a sua casa. A casa é precária, né? Mas pelo menos você tem um lote. Tá? O que nós temos que fazer? Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que ter casa para todo mundo. Não tem como um estado que tem esse nível de riqueza, nós não conseguimos universalizar o acesso à moradia. Pega, por exemplo, o caso da favela do Mandela. Não sei se vocês conhecem. Ali é uma situação extremamente precária. Então, toda vez que tem uma situação de pobreza extrema, todas essas questões que você colocou vão estar ali presentes. Tá? Então, eu acho que nós temos que ter, de novo, aquela história de um pacto pela cidadania. Nós temos que olhar, pegar esse orçamento público e fazer com que ele possa olhar para a nossa sociedade e corrigir esse tipo de mazela. Não é compatível com o Mato Grosso do Sul, que quer ser grande, quer ser líder, que quer ser protagonista do seu futuro, conviver com 40 favelas em Campo Grande. E Pedro, você como dirigente agora, como você vê a formação de novos protagonistas na política, principalmente jovens, né, que está muito em falta, né? É verdade. O jovem, ele precisa ser... A política tem que ser atrativa para o jovem. Porque existe... Como tudo na vida, né? Nós precisamos assim, criar uma forma de trazer novas lideranças, oxigenar. Não é só o novo de idade. Você tem que trazer o novo com uma mentalidade nova. Porque tem políticos jovens com mentalidade de antigo. Tá? Isso eu posso dizer com toda franqueza para você. Tem gente que chega, mas está reproduzindo velhos hábitos.
Então, nós temos que ter uma nova forma de fazer política. Tem que fazer a política do século XXI. Temos que esquecer a política do século XIX, do coronelismo, do clientelismo, do patrimonialismo, da confusão da coisa que é pública, do que é privada. Tem que virar a página nesses modos de fazer política que se fez nesse país durante muitos anos. E essa geração que tem que fazer. E o que você pensa, assim, igual ele está colocando, você é um jovem, né? O que te motivou a entrar na política, em primeiro ponto, e o que você tem a dizer para os nossos, assim, para quem está nos escutando, nos assistindo, de convocação também, né? Para que essas pessoas sintam o mesmo que você sentiu lá atrás e entrou para a política e elas venham a sentir também. Eu acho que a política não é uma profissão. A política, ela tem um aspecto de vocação. O que é a vocação? A vocação é você vai pegar na acepção da palavra, é uma voz que te chama. Que voz é essa? Naturalmente é uma voz interior. É alguma coisa que te deixa inclinado para fazer aquilo. E a política sempre foi para mim esse chamado. Eu sempre senti a necessidade de pensar as questões públicas. E tem um pouco de influência, um pouco não, uma grande parcela de identificação por conta do nome, por conta do meu avô, de toda essa história. Então eu acho que isso foi surgindo para mim, mas eu sempre pensei nas grandes questões de uma sociedade. Quando eu me formei em economia, eu sou economista de formação. Então eu acho que é uma formação que você olha muito para as questões da sociedade. A economia, as pessoas acham que está no campo das exatas. Não é. E a matemática é apenas um instrumento do economista, quando na realidade é uma faculdade que está dentro das humanas. E aí qual que é o objetivo? É você entender o funcionamento do ser humano. Então a economia, por trás de tudo aquilo, tem toda uma visão sobre sociedade. Então eu fiz um curso de economia pensando, poxa, no futuro eu acho que eu quero desempenhar algum papel na vida pública, de que maneira que eu posso mudar o meu país. Tem esse componente ideológico, né? Eu acho que se você também não tiver isso, não tem algo que te motive, vai fazer da política, fazer o arroz e feijão que muitos têm feito. Eu sempre achei que a política era esse instrumento da transformação da sociedade. Uhum. Porque, para que serve a política? Porque a política não pode ser apenas um instrumento para a conquista do poder. O poder é que tem que ser um instrumento da transformação da sociedade. Então, nós temos que olhar para a política como um instrumento que nós temos para fazer uma intervenção na nossa sociedade no sentido de transformá-la, de reformá-la com equilíbrio, mas com senso de futuro. Então, eu penso que essa é a nossa missão dentro da política, dentro do jovem da política, porque o jovem ele não tem o compromisso que aqueles mais antigos têm com as coisas erradas. Uhum. O jovem ele vem para mudar, ele vem com garra para mudar, ele está com essa ânsia, né, de fazer isso. Então, o coração do jovem, acho que é isso que é importante a gente ter na política. Então, eu tenho buscado, na medida do possível, identificar quem são essas pessoas, aquelas pessoas que estão mais afinadas com a nossa visão do mundo, para trazer dentro do nosso projeto para fazer política com a gente. Seja como deputado estadual ou como dirigente partidário. Nosso partido é o PSD, é o Partido Social Democrático, mas mais do que os partidos, eu penso que são importantes os grupos de pessoas. Uhum. Porque muitas vezes as siglas não representam a mesma coisa de uma cidade para outra, de um estado para outro. Depende muito das pessoas que estão dentro daquela sigla. Então, dentro do nosso grupo político, nós estamos buscando trazer as melhores pessoas, os melhores cérebros, os melhores corações, as pessoas que estão melhor intencionadas para que a gente possa ter um grupo de pessoas que vão servir como uma espécie de vanguarda mesmo para transformar a nossa realidade. É isso, muito bom de escutar. Eu só ia perguntar o que vem por aí, né? O que a gente pode esperar do PSD, com você encabeçando. 2024? 2024. Olha, 2024 é uma eleição importante. A gente estava falando sobre eleições em eleições, né? Uhum. Mas não tem jeito, porque no futuro que está se avizinhando, tem uma discussão sobre 2024. Uhum. Eu penso que o PSD precisa ter um projeto próprio
nas principais cidades, porque o PSD é um partido relevante nacionalmente. Pega, por exemplo, no Congresso Nacional, nós temos mais de 40 deputados federais. Nós temos 16 senadores, é a maior bancada no Senado Federal. É um partido que, no espectro político ideológico, ele é um partido de centro. Então, é um partido que pode dialogar com os diversos segmentos da opinião pública, as diversas correntes políticas e os diversos partidos, com mais liberdades do que outras siglas que se encontram num polo à esquerda ou um polo à direita. Então, acho que o PSD tem essa vantagem em relação a outros partidos por ser um partido mais plural que pode dialogar sem prejulgar o outro. Trazer o que... E eu costumo dizer o seguinte, tem gente boa em todos os lugares e em todos os partidos. Assim como tem gente ruim em todos os partidos. E em todos os segmentos. Tem gente excelente em todos os partidos. Mas, por exemplo, tem gente boa entre os professores, tem gente ruim entre os professores, tem gente boa entre os médicos, tem gente ruim entre os médicos, entre o produtor rural, entre o indígena, em tudo. O que nós temos que fazer? Nós temos que pegar os melhores e colocar para dentro, né? Então, assim, 2024, Campo Grande, que acho que é a capital do nosso estado. Eu tive até recentemente com o presidente nacional do PSD, que é o Gilberto Kassab, secretário de governo do estado de São Paulo, na gestão do Tarcísio, que é o governador. E falei sobre a necessidade, ouvi muito na demanda dele, com a necessidade de nós termos um projeto próprio nas principais cidades e, eventualmente, em Campo Grande. Eu coloquei meu nome como pré-candidato para 2024, porque eu sinto que Campo Grande precisa de uma nova forma de enxergar a cidade. Nós temos que ousar projetar Campo Grande por 10, por 20, por 30 anos, por 50 anos. Existem inúmeras questões que nós precisamos tratar. Pega, por exemplo, a questão de infraestrutura asfáltica. Campo Grande tem mais de 4.200 quilômetros de vias, das quais 3.000 aproximadamente são asfaltadas. Então, nós temos 1.000 e tantos quilômetros de vias ainda a serem asfaltadas. Nós precisamos asfaltar o Los Angeles, nós precisamos asfaltar o Noroeste, nós temos que asfaltar o Centro-Oeste, o Centenário, o Bálsamo e inúmeros outros. Até mesmo o Rita Vieira, que é aqui dentro da cidade, em muitos lugares não tem asfalto. Uma nova Campo Grande, que tem 40 e tantos anos, não tem asfalto. Então, de que maneira que nós vamos fazer isso? Nós precisamos organizar a vida administrativa financeira de Campo Grande e criar um horizonte de investimentos até que nós tenhamos 100% da cidade asfaltada. O governador Eduardo Riedel falou na campanha, eu quero 100% do Mato Grosso do Sul asfaltado. Muita gente falou assim, não, isso é irrealista. Não é irrealista. Se nós tivermos um planejamento, talvez um plano decenal para Campo Grande, um plano de 10 anos para asfaltamento, seguir o plano diretor, tal como você estava colocando, talvez seja possível. Nós precisamos, por exemplo, fazer uma discussão sobre educação aqui em Campo Grande. Nós temos uma alta taxa ainda de reprovação e de evasão escolar. Quando você pega a reprovação escolar na rede privada, ela é 1 ou 2% dos alunos por ano. Quando você vai na rede pública, ela passa de 5%, 6%. E combinado com a taxa de evasão escolar, quando o aluno abandona a escola, geralmente em setembro, que é no terceiro bimestre, que ele vê que ele não vai passar de ano, ele abandona. Quando as duas coisas estão combinadas, entre reprovação e evasão escolar, acima de 10%, 15% da turma tem algum tipo de defasagem todo ano. Então, você pega o aluno que começou ali no ensino fundamental, nos primeiros anos, até ele terminar a 8ª série e entrar no começo do ensino médio, começa a ocorrer a chamada defasagem idade-ano, defasagem idade-série. No 9º ano, 50% da classe é de aluno reprovado ou atrasado. Você acha que esse aluno entra na universidade? Você acha que ele tem condição de fazer um bom ensino médio e disputar contra aquele aluno do setor privado que está aprendendo não apenas o conteúdo do vestibular, mas ele tem um currículo bilíngue, que ele fala inglês com fluência, que ele fala espanhol com fluência? É claro que não. Então, nós temos que fazer essa discussão aqui. Como diminuir a reprovação? Como acabar com a taxa de evasão? Como é que a gente pode fazer uma discussão para ter um ensino de língua estrangeira adequado para internacional? A gente não fala sobre rota bioceânica?
Ué, como é que nós vamos ter rota bioceânica se ninguém fala espanhol? Se ninguém fala inglês? Você vai contratar esse menino quando ele ficar lá quando ele estiver na época de entrar no mercado de trabalho, ele não vai conseguir falar inglês ao telefone, né? Como é que nós não queremos internacionalizar a economia? Então, são discussões que nós temos que fazer. Na educação, na área da saúde, uma quantidade imensa de coisas que nós temos que fazer. Impressionante. Impressionante. Só para pegar um dado aqui, porque só isso aqui dá para falar de muita coisa. Peguei dados do Sistema de Regulação da Saúde de Campo Grande, mostram que hoje existem 14 mil pessoas esperando por uma cirurgia em Campo Grande há mais de 6 meses. O tempo médio de espera para uma cirurgia é de 3 anos e meio. Sabe quantas pessoas estão no Sistema de Regulação de Campo Grande, tá? Informações oficiais, aguardando uma consulta com um especialista? 61 mil pessoas estão aguardando. Então, é a falência do sistema de saúde pública. Eu acho que... eu não estou apontando o dedo para nenhum gestor. Eu acho que, na realidade, nós temos que fazer uma discussão. Esses são os grandes temas de Campo Grande. O tema de Campo Grande não é lacração de um contra o outro, de candidato A, B e C, de nomes, qualquer um dos nomes. Nós temos que discutir saúde. Nós temos que discutir educação. Discutir a cidade. Nós temos que discutir essa cidade. Campo Grande tem tudo para crescer. Essa cidade tem, diferentemente de muitas cidades no interior que não tem arrecadação, que não tem crescimento, que não tem investimento, em alguns bolsões e rincões isso acontece, Campo Grande não é assim. É uma cidade pujante, uma cidade moderna, uma cidade contemporânea. Tem tudo para crescer. Agora nós precisamos colocá-lo no rumo certo. Tem que ser olhado para ela, né? Não parar a campanha, porque já estão olhando, existem brigas ali, né? Que fica muito claro que já está sendo falado sobre campanha e não sobre a discussão do que de fato vai ser feito pela cidade. Ou se os planos, né, de governo ali, eles são realmente efetivos e se ele vai de fato conseguir ser atendido num decorrer de uma, né, do mandato, né, de uma gestão. Ou se até o nome serve, né? Porque é o nome da vez ou é o nome que está preparado para estar ali? Então tem que olhar muito sobre isso. Qual é o preparo que está acontecendo, né, por trás? E sobre a saúde, eu falo por experiência ali com a minha avó. O nome dela ela estava com uma hérnia e não foi operada dessa hérnia. Ficou muito tempo numa espera que chegou a cair o nome dela. E hoje já não se pode mais nem sequer operar. É melhor não mexer do que mexer. Um problema que era simples fica complexo. O risco de morte que era baixo fica alto. Um tratamento que era barato fica proibitivo. Exatamente. Então, você veja a forma como está sendo tratada hoje a saúde. Pedro, é impossível de se mexer nisso? É claro que não é impossível, gente. Existem inúmeras formas de se mexer com isso. E de atrás alguém discutiu aí sobre a criação de um novo hospital em Campo Grande. Ótimo termos hospitais. Mas se nós apertarmos, só uma discussão, se nós resolvermos fazer um hospital hoje em Campo Grande, apertei o botão, sabe quanto tempo vai demorar para esse hospital ficar pronto? Alguns anos, certamente, até se construir, a não ser que se compre um outro hospital, né, um hospital privado e municipalize ele. E o valor que está falando também não vai ser o suficiente. Estão falando aí de 200 milhões de reais num hospital. Não é suficiente. Você precisa construir um hospital, você precisa equipar um hospital e depois, mais importante, você precisa custear um hospital. Custear um hospital é que é pesado. E aí a discussão é, de onde sairão os recursos para custear um hospital? Ou, será que a gente não consegue resolver essa fila das 14 mil cirurgias ou das 61 mil consultas com especialistas de outra maneira? Pega, por exemplo, os hospitais atuais. Nós podemos aditivar os contratos, por exemplo, utilizando o Opera MS, que é um programa do governo do estado, do governador Eduardo Riedel, e nós, por exemplo, podemos começar a zerar essa fila. Depende de nós contratualizarmos com os hospitais atualmente prestadores de serviço do SUS, que eles vão fazer isso. Agora, nós precisamos comprar esse serviço. Para resolver esse problema da fila, nós não precisamos construir o hospital necessariamente. Que bom que a gente possa construir um hospital quando o momento se torne maduro para fazer isso. Mas nós não precisamos fazer essa obra para resolver esse problema imediato
da sua avó que quer um problema de hérnia. Ela precisa entrar dentro da Santa Casa. O paciente com câncer precisa ser tratado no pênfigo. Aquele que está esperando uma biópsia para saber se ele está com câncer ou se ele não está com câncer, que tem mais de 1.000, você acredita, tem mais de 1.000 pessoas hoje aguardando há mais de 12 meses para fazer uma simples biópsia hoje no SUS daqui de Campo Grande. Exatamente. E olha o trauma psicológico, né? Para ela saber se é... Você não sabe. Qual que é Você essa precisa doença, saber daquilo com urgência. E depois o tratamento também, né? Também mais um caso, gente. Minha tia em casa, agora ela foi para minha casa, ela estava em Bataguaçu, não conseguia fazer a biópsia em Bataguaçu, precisou ser transferida para Campo Grande, não tinha onde ficar e demorava, então ela foi para minha casa. E ela tem a biópsia, tem todos os resultados, ainda precisa de fazer mais alguns exames, mas o tempo é muito longo e eles não podem tratar enquanto não tem todos os exames. Olha só que coisa. Aí você consegue a biópsia. Aí, de repente, a biópsia, aí você vai ter que fazer o risco cardiológico. Tem que ter uma consulta com o cardiologista. Você não consegue imediatamente. Não. Aí, quando você consegue, aquela biópsia que você já tinha lá no passado já é outra coisa. Exato. Você está entendendo? Porque o tratamento tem que ser tudo simultâneo. Você tem que ter atendimento com o clínico, você tem que ter atendimento com o especialista, você tem que ter acesso aos exames e você tem que ter acesso com a cirurgia e medicamento, tudo funcionando de maneira sincrônica. Porque se uma coisa vier de maneira intempestiva, esse tratamento já não vai funcionar. Exato. Então, como isso tudo está operando muito mal em Campo Grande, especificamente, o que as pessoas estão fazendo? A primeira coisa é recorrer aos políticos. Aí busca-se um deputado, busca-se um vereador, busca-se um secretário, alguém dentro da secretaria para tentar colocar a sua avó para fazer esse procedimento que é direito dela. Né? Então, é um desespero do cidadão que ele está buscando, às vezes, você veja, submetendo um direito social básico inscrito dentro da Constituição, que diz saúde é um direito de todos, é uma obrigação do Estado, você tem que submeter isso a um sistema político. Pedir um favor para um político. Tá? Sujeito ao cliente. Eu te coloco lá dentro do hospital, mas você está devendo o voto de toda a família. Tá? Então, essa é a primeira subversão da coisa. E a segunda, aquelas pessoas que não vão fazer isso, que não têm acesso a, eventualmente, alguém que possa fazer assim, furar a fila, né, na verdade, que é uma ilegalidade, aí a pessoa faz o quê? Judicializa. Bom, o juiz vê a petição e fala assim, com certeza absoluta, essa senhora não pode esperar essa hérnia durante 2 anos sem fazer nada. Condena a prefeitura a fazer. Bom, quando ocorre essa condenação, o que acontece? A forma como é feita um processo, o valor daquela hérnia, da cirurgia de hérnia, que sei lá, custa, digamos aí, R$3.000, vamos supor, tá? Na judicialização, você vai pagar 15, tá? Você vai pagar muito mais do que seria o razoável. Tá? Então, ela já vem com um valor exorbitante, porque ela não é sujeita à licitação, não tem todo o processo de compra, etc. e tal, né? Nesse processo que a gente tem mais de ter mais competitividade. Então, é um preço caríssimo pelos procedimentos e muitas vezes ocorre o sequestro das contas do município. Vem ali bloqueio judicial nas contas do Tesouro, bloqueio judicial nas contas do Fundo Municipal de Saúde. Então, o gestor diminui o seu poder de liberdade porque tem um bloqueio judicial que é legítimo. A pessoa não pode ficar esperando, como a sua avó, esperar uma cirurgia de hérnia. Então, às vezes, ao invés de a gente fazer as coisas da maneira certa, correta, republicana, o país está funcionando assim aos trancos e barrancos e eu tenho estudado muito esse tema, me debruçado sobre ele e eu tenho certeza absoluta que a gente pode fazer diferente. Muito bom. É isso. Tem casos dá pra gente falar de saúde o resto que eu acho que é a terceira vez que a gente conversa que tem uma questão de saúde, por exemplo, uma coisa simples que seria um canal no dente. Tem filas assim, ó. Eu tô na fila. É simples, mas vai você ficar esperando a dor do canal. Aí você vai lá e paga logo, porque você não quer ficar esperando, você não sabe o que pode virar, né? Então você vai lá e resolve, porque se você for ficar na fila, se eu fosse depender da fila, eu tô esperando até hoje. Faz o quê? Uns 3, 4 meses já. Então. Mas enfim, Pedro, a gente quer agradecer, né, você falar um pouco mais de você, mais profundamente do que das outras vezes a gente falou. E também das opiniões do que as pessoas podem esperar de você como dirigente do PSD aqui. E agora como pré-candidato também, né? Como pré-candidato a prefeito de Campo Grande.
já sabem o que pode ser discutido. Olha, eu fico feliz de estar aqui e parabenizar o trabalho de vocês como comunicadores, como jornalistas e toda vez que você está aqui, poder ter esse espaço para falar desses temas é muito legal. É muito legal porque tudo isso que a gente falou tem uma complexidade imensa. E muitas vezes você não acessa o eleitor, as pessoas não sabem. Mas o que faz o político? O que faz um deputado? O que faz um presidente de partido? Qual que é a visão de mundo dele? Então, estar aqui com vocês, conversando de todos esses temas, para mim é extraordinário. Agradeço muito mesmo em mais um Politicando. Mas esse politizando hoje... Politizando, né? não tem problema, o ano faz parte. Politicando é bom, é que politicando é mais pejorativo, né? É verdade, Politizando. Vamos politicar. Muito bom, obrigada, Pedro. Obrigada pela sua presença, por ter aberto, né, por ter falado com a gente e mostrado um pouco mais até mesmo da sua intimidade ali, né, da sua vida, dos seus pensamentos, né, e por ser linear, né, contar assim e trazer a sua opinião, que é o principal. As pessoas saberem mais da história de Pedro Ossian Neto. Exato, e obrigada, Rafa, como sempre, super atencioso, aberto, comunicando, falando, né, politizando as pessoas e isso é muito bom. Isso tem falta, isso é ótimo. E eu já vou fazer o meu merchan. Me siga nas redes sociais. Fale, por Pedro favor. Pedrocian Neto no Facebook e Pedrocian Neto no Instagram. É isso, gente. Eu ia pedir mesmo, porque agora é a hora de falar para as pessoas seguirem a gente, compartilharem o conteúdo. Se você está vendo pelo Facebook, já sabe. Jornal Estado de Mato Grosso do Sul. Se você está vendo pelo YouTube, é o Estado Play. É o Estado Play no YouTube, é o Estado Play no TikTok, é o Estado Play no Quai, é o Estado Play no Twitter, é o Estado Play no KO, é o Estado Play também no Spotify. Temos nossos perfis no Instagram, que é o Estado Play e o Estado Play Cortes. Fala o seu também, né, Karina? O meu é Karina Porto Fagundes, mas é bem pessoal, quase não posto nada lá. Manda uma mensagem para ter mais informações sobre política, que ela te orienta muito bem. Gente, obrigado Caio. Obrigado, Kim. A Angélica, que está aí dando um reforço, ela que é lá da Defesa Civil, está estagiando lá, veio aqui aprender um pouco mais com a gente, veio aqui, fez os stories, que vocês vão ver por aí. Obrigado. Vou falar uma pessoa de cada setor, né? Dona Nídia aqui do comercial, o Bruno Arce e o Alberto, né? Que é da política ali do impresso, o nosso dinossauro da política sul-mato-grossense, Laureano Secundo. Já fala Secundo, você já sabe que não é novo, que é ali do site, né? Ele com a Flavinha e a Letícia, ali mais o pessoal comandam o site ali. A Esmeralda, o Rondinelli, lá embaixo hoje quem tá é o seu Chico. E também temos a Gráfica Lazuli ali com a Célia e o Cláudio, gente. E a Dona Ana, claro, que está sempre aqui atendendo a gente atenciosamente. E o seu Jaime, que sem ele a gente não poderia estar... É verdade, um abraço, seu Jaime. Democrático, que está chegando aí, né? Não está por aqui ainda. E também a Dona Lígia. E tem que mandar um abraço pro Berlim. Isso. O Berlim tá na rua ainda, né, Caio? Tá na rua, o Berlim tá aí assando lá fora, cozinhando, né? Muito obrigado, gente. Obrigada. Obrigado. Até o próximo Politizando.